Bem, meus irmãos, hoje vai estar compartilhando conosco a palavra nosso querido irmão Andrés. E muitos conhecem, né, a história dele aqui conosco, de sua família, e talvez o pessoal da internet que nos acompanha ainda não conhece. Ele vai estar falando um pouquinho, deve falar, né, sobre a vinda dele, a família toda venezuelana, que Deus abriu as portas de alguns anos que estão conosco aqui. O Andrés tem feito um trabalho muito legal, tem estado conosco, tem feito um trabalho como professor dos adolescentes, também agora vai estar assumindo mais uma função também como as células dos adolescentes jovens, e tem sido um obreiro muito bom, muito legal com a gente aqui nesse tempo, e ha podido abençoar muitas vidas. E aí surgiu a oportunidade de ele estar com a gente, ele vai estar compartilhando, e eu quero orar por ele. Vou pedir para você ficar de pé, nós ficamos sentados já há bastante tempo, né? Então já deu para descansar um pouquinho, e ficando em pé você também descansa, pode acreditar nisso. E nós vamos estar recebendo a palavra. Estenda a tua mão para cá, abençoando o servo. Pai, no nome de Jesus, abençoe teu servo, abençoe, Pai, agora, onde ele vai compartilhar conosco do que o Senhor tem colocado no coração dele, a sua família, na sua vida, toda a sua experiência, estar conosco, tem estado conosco aqui no Brasil. O Senhor tem colocado no coração dele, tem estudado a sua palavra, e o desejo dele de crescer ainda mais como seminarista, aprendendo a tua palavra, estudando a tua palavra, e depois, futuramente, voltar ao seu país abençoando. Ó Pai, de tudo que o Senhor tem colocado no coração dele, dê a sua graça nesta manhã e abençoe o Andrés, abençoe poderosamente, mais uma vez conosco. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Amém. Então, meus irmãos, graça e paz. Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer enorme, um privilégio tremendo eu poder estar aqui hoje com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Tá? Essa palavra que eu acredito é o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Agradeço ao pastor Ricardo pela oportunidade. Tá? Meu nome é Andrés, muitos de vocês já me conhecem, já conhecem minha história, conhecem meu testemunho. Eu acho que você já está enjoado já de ouvir até nosso testemunho. E sou venezuelano, o pastor falou, sou um dos professores da Escola Bíblica Dominical de adolescentes, juntos com o pastor Osto, tem sido meu mentor aí. Obrigado, pastor Osto. Então eu queria falar hoje disso. Venezuelano, eu tenho 3 anos aqui no Brasil. A minha mãe, ela me dizia, poucos dias atrás, ela me dizia: filho, eu vejo que você está lá, mas você não tem ninguém lá, eu fico com medo. Eu falo para minha mãe, eu tenho uma família tremenda lá, uma família que eu nunca pensei ter. Então, uma família imensa, muito maior daquela família que eu tinha aqui. Fica tranquila, minha mãe não é crente ainda, tá? Mas ela diz: eu não sou crente ainda, mas eu sei que tenho que aceitar Jesus. Então, eu queria dizer para você que hoje a transmissão vai ser internacional mesmo, tá? Nós somos 5 irmãos em 4 países diferentes. Fugimos por causa da situação do país. Falei, vocês já sabem disso. Então tem uma irmã que está assistindo ou vai assistir nos Estados Unidos, outro na Colômbia. Sou o Alinger, que está aqui comigo no Brasil. Não sei se muitos de vocês já conhecem o meu irmão Alinger. E uma irmã na Venezuela. Eu estou aqui com minha esposa Adriana, Deriana e Ariana. Esse lugar aqui representa muito para nós. Esse lugar aqui, esse batistério aqui, foi batizado eu, a minha esposa, o meu irmão, minha filha. Foi apresentado o meu filho Matias, que partiu com o Senhor. E agora minha filha Ariana também foi apresentada aqui. O Casa Cap tem sido água no deserto para minha família. Perto daqui, numa célula, 200 metros daqui, na casa de irmã Alessandra, viva do nosso irmão, saudoso irmão Ricardo. Eu, numa célula, aceitei Jesus pela primeira vez publicamente. Então, por isso também acredito muito no poder da comunhão, da célula, do poder da fraternidade, da comunhão entre irmãos. Então, muito obrigado por isso, tá? Que Deus os abençoe.
Então eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10. É uma palavra conhecidíssima, muito conhecida, tá? E eu queria dizer para você, eu queria focar a palavra de hoje. Minha palavra, eu vou utilizar vários versículos da Bíblia, mas vai ser baseada na graça de Deus, na graça maravilhosa, inesgotável de Deus. A graça de Deus que se manifesta em tudo o que é lugar, a graça de Deus que nos ensina a viver, a graça de Deus que nos alcança e que nós podemos ver a maneira se você respira, é graça de Deus, se você está vivo, é graça de Deus, se você tem a oportunidade de louvar, de estar aqui junto com os irmãos, é graça de Deus. Então, a graça de Deus, irmão, é um ponto que abarca muitas coisas, mas eu tirei 4 pontos que eu acho que são importantes, que Deus colocou no meu coração e que são essenciais na minha caminhada como cristão. Tá, meus irmãos? Então, eu queria rapidamente dar o contexto do texto. Tá? Jacó, Gênesis capítulo 28, versículo 10, já falei. Espero que minha oração, irmão, é que eu possa passar aquilo que Deus colocou no meu coração de forma eficiente, de forma simples. E peço desculpa, queria pedir também desculpa se por acaso fugir alguma palavra em espanhol, tá? Às vezes fuge uma palavra em espanhol, às vezes. Então eu queria que vocês, por favor, me perdoassem. Em nome de Jesus, vamos lá. Primeiro contexto, Jacó. Eu queria falar primeiro de quem é Jacó. É um contexto relâmpago que eu queria fazer. Jacó ele foi uma parte do patriarcado de onde virá o povo de Israel, filho de Isaac e neto de Abraão. Então Jacó, ele não é o primogênito da sua casa, ele quer ser um primogênito. Indo direto, Jacó é um cara ambicioso, Jacó é um homem oportunista, o capítulo 28, que é o contexto do texto, tá? Depois Deus vai transformar a vida dele. Mas o contexto do texto, que a gente entende aí, ele é um homem ambicioso, um homem que engana, um mentiroso, que se aproveita das fraquezas dos seus familiares, muitas vezes, se aproveitou da fraqueza carnal do seu irmão, um dia chegando cansado do campo, e pediu um prato de comida para ele, e ele fez uma troca pela primogenitura do irmão. Aí tudo bem, a gente pode dizer, o cara é um negociador, não tem problema com isso. O cara, o erro foi do irmão que colocou um preço muito barato, né? Muito banal, a primogenitura dele. Mas depois ele engana o seu pai. Tá? Aí não tem como fazer, aí não tem como a gente evitar. Ele engana seu pai está cego, tá? E seu pai chama o seu irmão Esaú, primogênito, para dar uma bênção espiritual. Eu queria especificar que a primogenitura, naquela época, tinha uma estrutura, uma essência particular, né? Porque o primogênito era quem regularmente recebia a maior parte da herança, o cuidado recebia toda a herança. E não só isso, na parte dos bens, ele recebia uma bênção espiritual. Então ele não só se tornava o líder do seu clã, da sua família, o protetor, o provedor da sua família, senão que também ele se tornava um certo líder espiritual da sua casa. Assim como cada um de nós, pais de família, somos sacerdotes, líderes da nossa casa e responsáveis da direção do nosso lar. Tá? Então, Jacó engana seu pai. Tá? O irmão fica irritado, fica com raiva, planeja no coração dele matar Jacó por causa do que Jacó fez. Então Jacó, resumindo bastante, ele tem que fugir, partir da sua terra, fugir para a casa de um parente, um tio seu. E ali, quando ele parte, ele sai da casa do seu pai. Porque seu pai, ele tem uma situação difícil, né? Principalmente, ele tem uma situação em que ele se afasta da mãe e o pai, na verdade, os pais cometeram um erro muito grande, né? Na verdade, Isaac tinha preferência por Esaú e a mãe Rebeca tinha preferência por Jacó, tá? Então ele está se afastando da mãe, estão indo a um lugar que não conhece, tá?
está na metade da estrada, não sabe, ele, por tudo que ele lutou, por tudo que ele enganou, que era a primogenitura, os bens, tudo isso que ele queria ter, ser o líder do seu clã, ele está vendo que tudo isso acabou-se, esse sonho, tá? Ele está indo, ele perdeu tudo isso e está saindo sem bens para um lugar que não conhece. Então, eu me identifiquei muito nesse texto, porque eu sei quais são os sentimentos que a gente tem nesse exato momento, quando a gente está partindo de um lugar, né, que não sabe para onde vai, com aquela expectativa, aquela incerteza de que vai acontecer. Eu lembro quando eu saí do meu país, o que eu vou fazer? Eu estou saindo por uma necessidade, eu precisava sair do meu país, precisava sair por causa da situação do meu país, tá? Então, mas eu não sabia o que ia fazer. Eu viria para o Brasil, eu não sabia, eu não era crente. Eu viria para o Brasil, eu tinha na mente, eu sou jovem, eu preciso jogar minha família para frente, sair com minha família para frente, eu preciso trabalhar. Eu sei que tenho saúde para trabalhar, eu confiando na minha mão, entendeu? Eu sei que eu tenho saúde para trabalhar, eu sou jovem, a minha esposa, a gente vai sair para frente, a gente vai trabalhar e a gente vai parar de passar fome, como a gente está passando no nosso país. Então, enfim, eu queria ler com vocês, que esse é mais ou menos o contexto do texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, disse assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Arão. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Nessa parte eu queria fazer uma parada rápida com os irmãos. O sol se havia posto, para mim, no sentido bem figurativo na vida dele, né? Era um momento de trevas na vida de Jacó, era um momento difícil. Então eu acho que não está à toa essa frase, o sol se havia posto. O sol se havia posto na vida dele, ele está passando por dificuldade, talvez eu acho, a dificuldade mais grande da vida dele, tá? Então o sol já se havia posto, e tomando uma das pedras dali, uma pedra da rua, da estrada, imagina onde ele está indo, disse assim: o sol acomodou travesseiro e deitou-se, e teve um sono. Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus do seu pai Isaque. Então, irmão, ele está aí na rua, no meio da estrada, com uma pedra como travesseiro, e uma das coisas mais importantes também que eu vejo aqui, que Deus fala para ele: eu sou Deus de teu pai Abraão e Isaque. Deus não diz para ele: eu sou teu Deus, né? Então eu queria fazer um destaque nesse, porque certamente, se eu trazendo para o contexto de hoje, Jacó naquele momento ainda era o filho do crente. Jacó naquele momento ainda era o filho de crente. Se a gente traz para os dias de hoje, ele era um não convertido. Ele ainda não havia tido um encontro com Deus, ou certamente ele ainda não havia voltado os olhos para Deus. E é isso que acontece muito na nossa vida. Quando nós estamos em situações difíceis, a gente fica: Deus se manifesta em situações difíceis. Mas não é tanto, ou não é sempre que Deus se manifesta só nas situações difíceis. Muitas vezes é nas situações difíceis que nós voltamos os olhos para Deus. É nas situações difíceis que a gente vai e vira os ouvidos para Deus. Então, esse o que está acontecendo nessa parte do texto, eu queria dizer para você. Então, ele está numa situação difícil e Deus, né? Deus sempre se manifestando na vida, porque a graça de Deus se manifesta todos os dias da nossa vida. Não é só nas situações difíceis, não é só em determinado momento. É todos os dias da nossa vida que a graça de Deus, que é derivado do amor de Deus, se transborda sobre as nossas vidas, se derrama sobre as nossas vidas. Então é assim, irmãos, é o seguinte, está numa situação difícil e Deus vem e faz uma série de promessas para ele. Deus vem fazendo promessas para ele, um monte de promessas, irmão, promessa boa, tá? E se a gente vem e diz, Jacó, a gente pode dizer, Jacó merece. Um homem que é um enganador, que se aproveita, um cara que enganou o pai, ele merecia. Porque ele é Jacó. É a graça de Deus manifestada na vida dele. Tá? Aí eu escolhi,
Deus colocou esse texto no meu coração, acredito eu, porque Jacó, um dos grandes homens da Bíblia, que a Bíblia diz, né, a Bíblia nos mostra, gente que não tinha ideia nenhuma do que era a graça de Deus. E mais para frente a gente vai entender por quê. Tá, então ele disse assim: eu sou o Deus do seu pai, versículo 13. Ao lado dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque, darei a você e aos seus descendentes a terra na qual Deus começa a prometer, tá? Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra. Presta atenção, igreja. E se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência, Jesus Cristo. Por meio de você e da sua descendência, versículo 15. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que você vá. E eu trarei de volta a esta terra, e não deixarei, enquanto não fizer o que tenho prometido. Olha como que Deus encara aquele rapaz enganador. Olha um monte de promessas que Deus faz na vida dele. E Deus diz: eu não deixarei. Deus promete. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que Deus promete na sua vida, Deus vai cumprir. O que Deus fala, se cumpre. E eu creio nisso aqui, irmãos. Eu creio na palavra de Deus, eu creio nisso aqui. E eu me empolgo, minha esposa me diz: você se empolga demais. Eu me empolgo porque eu creio, tenho fé nessa palavra. Porque a graça de Deus me alcançou a mim e a minha família. Então vamos lá. Eu deixarei até que tenha feito tudo que lhe prometi. Deus vem a prometer na vida dele, na vida de Jacó. Mas Jacó, irmãos, ele não entende ainda. Jacó continua sendo o mesmo cara que trocou um prato de comida por a primogenitura com o irmão. Olha o que ele quer fazer, olha a besteira. Olha a besteira que Jacó queria fazer. Depois, vamos pular para o versículo 20. E Jacó disse assim: então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. O que Deus está pedindo para ele? O cara queria negociar com Deus, assim como negociou com o irmão. Deus não está pedindo nada para ele, Deus está abençoando a ele de graça pela graça. Deus está dando uma promessa para ele, como nós temos uma promessa, como nós somos co-herdeiros de uma promessa, como nós somos beneficiários da bênção de Jesus Cristo derramou sobre nós através da sua morte e ressurreição na cruz. Nós temos promessa, assim como Jacó teve promessa. Então ele disse, continua: e esta pedra que coloquei hoje, uma pedra que colocou como coluna, e santuário de Deus, e tudo o que me deres, certamente o dízimo te darei. Novamente, Deus não está pedindo nada para ele. Deus está fazendo a promessa, porque Deus tem um propósito na vida dele, assim como Deus tem um propósito em cada um de nós. E não é frase feita, não é frase feita, todos nós temos promessa, é promessa de Deus. Jeremias 29:11 fala disso, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É palavra de Deus, não é frase feita, é promessa, e eu creio nessa promessa. Você crê nessa promessa? Então diga amém. Vamos lá então. Essa questão de promessa, propósito, então a graça de Deus, né?
ela tem característica maravilhosa que a graça de Deus nos salva, primeiramente, não? Primeiramente, a graça de Deus nos salva. Tá? Nós somos salvos pela graça, né? Mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é isso que diz a palavra de Deus? Nós somos salvos pela graça. A graça de Deus tem essa característica, que ela nos salva, assim como está salvando a Jacó no momento mais difícil da vida dele. Então, somos salvos pela graça mediante a fé, não é isso, igreja? Então, eu lembro que junto com o pastor Osto, na escola bíblica dominical, irmão, eu fiz a pergunta para os adolescentes. Nós fizemos essa pergunta para os adolescentes. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Osto. É um homem que tem uma facilidade tremenda para simplificar as coisas. Os exemplos que ele dá é tremendo. Enfim, então nós perguntamos para ele, tinha uma turma de 12 ou 13, geralmente de 18 adolescentes, e nós perguntamos, será que Deus tem um propósito na vida de vocês? De 12, 13 adolescentes, presta atenção no que eu estou falando. 12, 13 adolescentes, uma menina respondeu sim. Uma menina só, de 13 adolescentes. Deus tem um propósito na sua vida? Deus tem um propósito, uma missão na sua vida? Será que Deus quer? Deus tem promessa para você? Uma menina só, sim, professor. Eu falei, você tem certeza? Sim. Você tem certeza mesmo? Eu falei, você tem certeza mesmo que Deus tem um propósito na sua vida? Ficou assim. Duvidou. Eu falei, sim. Deus tem um propósito na vida de vocês. Deus ama vocês. Deus fez seres pessoais à sua imagem e semelhança. Deus ama vocês. Deus entregou seu Filho unigênito por amor a vocês. Deus ama vocês. Eu falei, eu vou perguntar de novo para você. E perguntei, João, então também para você? Sim, professor. Sim, professor. Perguntei para um. E o garoto se empolgou demais. Eu tenho um propósito para você. Ele me disse, sim, professor. Você tem certeza? Sim. Você tem certeza mesmo? Sim, professor. E bateu na mesa. 30 segundos antes, eu não tinha certeza nenhuma. Depois estava batendo na mesa, brigando comigo, que ele tinha uma certeza. Tenho certeza. Bateu na mesa. Eu falei, gostei da atitude, rapaz. Falei, só não bata na mesa de novo. Mas gostei da sua atitude. E com essa atitude, que eu quero que vocês, com essa certeza, com essa força, que vocês encarem a vida, com essa certeza, essa forma que vocês rejeitem o pecado, o mundo. Irmãos, vou falar o seguinte, adolescente, a palavra adolescente vem quê? Da palavra adolecer. Adolecer quer dizer sofrer. Ele está sofrendo mudanças, não só no seu corpo, mas também nos seus hormônios, sentimentos e ambiente. Não são os mesmos perigos de quando era criança, não, tá? São outros perigos. Piores. Está mudando o ambiente. Vai vir proposta para ele, proposta de droga, proposta de bebida alcoólica, proposta de cigarro, proposta de pornografia, proposta. Proposta ruim. E se nós não damos as ferramentas para nossos filhos, se nós não criamos neles em valores e princípios judaico-cristãos, valores do Senhor, o que será do futuro dos nossos jovens, nossos adolescentes? O que será? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está mandando o seu filho para a escola bíblica dominical? Você está mandando o seu filho à escola bíblica dominical, seu adolescente? É porque ele está cansado. Eu lembro que o pastor Ricardo deu um testemunho aqui. Pastor, eu vou ser esse testemunho que eu sou. Ele falou que tinha um primo que tinha interesse, uma vez que o Senhor falou que tinha um primo que tinha interesse no Evangelho. E ele, jovem, mas um dia a mãe falou, que a tia do pastor falou, não, mas ele está muito novo demais. Ele está novo demais. Ainda não. Além de sou católica, não foi isso que o Senhor falou? Eu sou católica. Não, o pastor falou para ela, não, a senhora é católica, mas ele tem interesse. Não, deixa para lá. Deixa ele tranquilo. Anos depois,
essa mulher liga para o pastor dizendo: sabe que você pode ligar e levar fulano para a igreja? Que ele está me dando muitas dores de cabeça. E o pastor falou: agora? Não tem impossível para Deus, irmão. Eu acho que eu sou também um dos exemplos disso. Eu cheguei ao evangelho com 25 anos, estou com 28 agora. Não tem impossível para Deus, mas eu queria dizer para vocês que é agora o momento de nós investir nos nossos filhos, adolescentes, de nós investir na nossa vida. É agora, para de aguardar amanhã, para de dar mole. Quando que você vai aprender? Quando eu falo para você, eu estou falando para mim também, tá? Deus me puxou a orelha. Estou falando para mim também. Lembro que a irmã Cláudia falou também uma frase, eu sou muito de frase, a frase fica na minha mente. A irmã Cláudia, esposa do pastor, falou numa reunião, falou: jovem, adolescente, é a idade mais importante da sua vida. Ela falou, eu fiquei pensando, ela continuou, ela disse: é na adolescência, quando a gente é jovem, que a gente toma as decisões mais importantes da nossa vida, porque essas decisões vão transcender ao longo da nossa vida. Se você pratica um esporte de novo, esse esporte, você pode ser profissional. Você não pode chegar com 20 anos querendo ser profissional de um esporte. Não, no caso do esporte, né? Falando do esporte. É agora que a gente tem que investir nos nossos filhos. É agora o momento, a juventude. Quando a gente é adulto, são poucas decisões que transcendem na nossa vida. Não é que o adolescente estuda o que ele coloca no coração, que o pai fala, o exemplo do pai. Começa em casa. Depois escola, igreja. É o exemplo. É isso que vai definir o que esse jovem adolescente vai ser no futuro. Tão importante, irmãos. É agora. Pare o seu filho mais cedo. Mande para a escola bíblica dominical. E você também. Tá? Você também pare um pouquinho mais cedo. Acorde um pouquinho mais cedo. Pode vir à escola bíblica dominical todo domingo, 9 horas. Vamos aprender a palavra de Deus. Vamos glorificar Deus. Vamos fazer o que agrada ao nosso Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ele apresenta o ponto de dividir alma e espírito juntas e medula. E é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem o poder de transformar, de mudar. Eu lembro no meu país, quando uma pessoa a primeira pessoa que me deu uma Bíblia, não tinha Bíblia, era evangélico, ele não tinha Bíblia, ele ganhou uma Bíblia, me disse, o Espírito Santo me disse que essa Bíblia é para você. Eu falei, que isso? Essa Bíblia é para você. Mas você não tem Bíblia. Você falou que não tinha Bíblia, mas é para você. Ele me deu a Bíblia, irmãos. 15 dias depois, eu dormia e acordava lendo a Bíblia. Não era crente. E tinha vergonha, só minha mulher sabia e pessoas próximas de mim. Tinha vergonha que as pessoas, meus amigos soubessem que eu lia a Bíblia. Mas a palavra de Deus já estava fazendo efeito no meu coração, já estava queimando no meu coração. E já Deus tinha um propósito traçado na minha vida. E é isso que faz a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Eu queria ver vocês, todo mundo, na escola bíblica dominical domingo. Amém? Amém? Glória a Deus. Então é isso, irmãos. A graça de Deus nos salva e a graça de Deus nos dá um propósito na vida. Agora eu queria pular para o outro versículo, para outra palavra, outro texto, que está em Tito, capítulo 2, versículo 11, por favor. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, irmãos. Vamos lá. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que a gente já falou. A graça de Deus nos salva, né? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente.
Então, por uma parte a graça de Deus nos salva. Mas por outra parte ela nos ensina a viver. Nos ensina a viver em santidade. E esse outro texto que eu queria abordar. Para você não se deixar enganar com uma pregação barata, de que você pode queimar de amor por Jesus, que você é super crente, sem ter uma vida de santidade. Não estou dizendo que você não vai pecar, que você não vai errar, eu peco, eu erro, você erra, todo mundo peca, erra. Mas existe uma diferença muito grande, irmãos, entre pecar e viver no pecado. Santidade é outro ponto que foi abordado na escola bíblica dominical. Então, perguntei para os adolescentes, o que vem na sua mente quando você pensa em santidade? O que vem na sua mente? Teve um adolescente que me disse, professor, santidade, quando vem na minha mente, eu vejo uma pessoa com roupa branca. Ok. O outro me diz, professor, santidade para mim é algo, penso em alguma coisa inalcançável. E outro me disse, professor, quando penso em santidade, eu penso em uma pessoa perfeita, uma pessoa sem erro. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, que santidade, quando a gente vai no original, no hebraico, santidade é a palavra kadosh. Vamos explicar o que é santidade. Santidade é a palavra kadosh em hebraico. Quando você vai na definição, significa separado, consagrado. Então, vou dar um exemplo sim para você. A palavra de Deus nos diz que no templo do Senhor tinha utensílios santos. Quando a palavra de Deus diz que no templo do Senhor tinha utensílios santos, então vai dizer que essa taça, taça, né, que você chama, essa taça aqui é santa. Quer dizer que essa taça aqui, ela é perfeita. Quer dizer que a simetria dela é perfeita. Que o material com que essa taça aqui foi feita, é do material mais valioso do mundo. É isso que quer dizer? Quando a palavra diz que é santo, quer dizer que esse utensílio aqui foi separado para uso exclusivo de Deus. Então, viver em santidade é você viver, ser separado para uso exclusivo de Deus. Você honrar a Deus com a sua vida, com os seus atos, com a sua palavra. Não é que você vai ser perfeito. Quando se fala em santidade, não é que você vai ser perfeito. Porque você vive uma vida separada para honrar o Senhor. E é muito importante que você saiba disso. Não se deixe enganar com a graça barata. Nós temos que buscar uma vida de santidade. Rejeitar o pecado. O problema é que a gente está fazendo, a gente vai a um extremo. Não, a graça cobre tudo, né? Não, a graça, não. Uma pessoa que me diz, era crente, eu não era crente ainda, a pessoa era crente, e eu estava fazendo uma coisa errada. E eu falei, isso aí não está errado? Olha a resposta que esse crente me deu. Vou falar para vocês, muitas vezes o próprio crente é a desculpa perfeita para o ateu. Porque a gente, às vezes, vive uma vida incoerente com a palavra de Deus. Aí a pessoa me disse, não, é o seguinte, é que Deus, Ele conhece meu coração. Ele conhece meu coração, então Ele sabe o que eu quero fazer. Então, como Ele sabe o que eu quero fazer, eu vou fazer. Isso foi a resposta que me deu. Eu falei, poxa, que legal esse evangelho. Eu não era crente, não. Poxa, legal.
Gostei. Uma vida de santidade é o que nós precisamos, irmão. Precisamos buscar santidade. Ser um exemplo, irmão. Estou pensando, eu não vivo do que o outro fale. Mas, irmão, você tem que ser um exemplo. Todas as coisas que você faz, você deve fazer como se fosse para o Senhor. É isso que diz a palavra de Deus. Então, a santidade do Senhor, ela primeiro nos salva, tá? Nos dá um propósito, irmãos. Ela nos dá um propósito e ela nos ensina a viver em santidade. Tem um pastor americano que deu um exemplo que eu gostei, eu vou falar para vocês. Ele diz, se você tem um encontro com um caminhão, se você vai pela rua e você se encontra com um caminhão, será que vai mudar alguma coisa na sua vida? Ele depois diz o seguinte, Deus é imensamente, infinitamente maior do que um caminhão. Não tem como você dizer para mim que você teve um encontro com Jesus e você continuar vivendo da mesma forma. Não tem como você dizer para mim que você está queimando de amor por Jesus, que você é crente mesmo, e você continua fazendo as mesmas coisas erradas que você fazia antigamente. Não tem como dizer isso para mim. Não tem como ser uma graça barata, mas também não tem como ir esse outro extremo, né? Que é o legalismo. Eu lembro que eu perguntei para o pastor Epson semanas atrás, o pastor Epson também, um dos meus mentores, e eu me aproximei dele e ele me disse, fala, garoto. Ele sabe que eu vou fazer uma pergunta para ele. Fala, garoto. Eu falei, pastor, me fala a santidade, me diz alguma coisa referente à santidade. Ele me diz uma frase que eu achei boa, perfeita. Ele me diz, a primeira coisa que eu posso te dizer, a primeira e principal coisa que eu posso te dizer é equilíbrio, filho. Para não parecer que você é salvo pelas obras e para você não viver uma graça barata que cobre todo e você não muda de vida, você continua sendo o mesmo. Só que ele vai no domingo à igreja, levanta a mão e diz, eu sinto o Espírito, e acabou. E é isso. Equilíbrio, santidade da palavra de Deus, irmãos. Amém? Tudo certo? Estou nervoso, tá? Estou muito nervoso. Eu estava saindo de casa e me deu vontade de ir no banheiro. É sério, eu falei para o pastor. Estava saindo de casa e, poxa, o que acontece, amor? Eu falei para minha esposa, amor, vou no banheiro, estou nervoso. Eu falei, eu nervo mesmo. Eu falei, é assim. Depois estava saindo de novo, amor, eu posso voltar a beber uma aguinha? Porque voltei de novo, bebi uma água, nervoso. É uma responsabilidade muito grande, mas também é um privilégio. Fiquei perturbando o pastor. Pastor, quando que eu vou pregar? Me deixa pregar, eu quero pregar. Calma aí, filha, próxima semana. Não, dessa semana não dá, mas melhor a próxima. Você, pastor, arruma uma vaga para mim. Eu queria pregar, é um privilégio muito grande, irmão. Vocês são a minha família, sabe? Eu sempre costumo dizer que nós vimos o rosto de Jesus através de vocês. Eu falei isso várias vezes. Vocês nos abraçaram, nos acolheram, vocês ensinaram o que é igreja. O significado da comunhão, de estarmos juntos. E tanto a Bíblia fala, né? Comunhão. O Novo Testamento, Atos, comunhão, oração. É importante, irmãos. É uma responsabilidade muito grande, um privilégio. Espero que vocês consigam captar e eu consiga passar. O Espírito Santo me use para vocês entenderem. Irmãos, então, a graça de Deus, primeira coisa, ela nos salva. Depois, ela nos dá um propósito. A graça de Deus nos ensina a viver em santidade. E o terceiro é, a graça de Deus, ela se manifesta em qualquer lugar e através de qualquer pessoa.
Até a pessoa que você menos imagina. Até a pessoa que você menos imagina, a graça de Deus se manifesta. Ela está em todos os lugares. Então, a graça de Deus, aí eu queria dar um testemunho para vocês. Queria dar um testemunho para vocês, como a graça de Deus se manifesta. Muitas vezes, uma pessoa que eu dou um testemunho, uma pessoa que eu conheço, e depois uma pessoa que eu não conheço. Como essa graça se manifestou. Porque a graça de Deus é abundante na sua vida. Irmão, quando você cai em conta, você recebe a graça de Deus na sua vida, ela está abundante depois, que ela se transborda, se derrama através das pessoas que estão ao seu redor. Se transborda na sua vida quando você entende que você não merece, que você não merecia, e você tem um Deus que amou tanto você que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas, então, minha irmã, ela é crente, a única pessoa crente da minha casa, tá? Nenhum de nós éramos crentes, só ela. Na Venezuela ainda, ela era crente. Então, eu lembro que eu tomei a decisão de sair do meu país, um Natal. Eu falei para minha esposa, não aguento mais. Eu vou sair, vou trabalhar, vou arrumar um emprego, vou alugar, e depois você vem com a criança. Eu estava desesperado, porque foi o Natal mais triste da minha vida. Nunca vi um Natal assim. Um Natal sem comida na mesa, fome pra caramba, sem presente para criança. O vizinho do lado recebeu um presente, o presente era uma caixa de papelão, com 4 rodas, a roda do carro, a caixa de papelão um carro, e as 4 rodas eram 4 tampas de garrafa de refrigerante, e um fio, um pavinho para ele puxar. Eu falei para ela, não aguento mais, eu vou sair, a gente vai sair, a gente não aguenta mais essa situação. Eu estava desesperado, vou sair andando. E tem muitos venezuelanos que saíram e estão saindo hoje andando, tá? Andando. Dá uma pesquisada no Google. Andando, Venezuela, Argentina, Venezuela, Chile. Andando. Fugindo da crise do país. E aí eu lembro que nessa situação que eu vou embora daqui, não aguento mais, vou embora. Minha irmã liga aqui do Brasil, minha irmã tinha 4 anos morando aqui no Brasil, ela me liga, o que foi? Eu falei, eu vou sair do país. Tá, vou sair, Colômbia, para onde for, mas eu vou sair. Não aguento mais, a família está morrendo de fome. Ela me diz, mas segura um pouquinho. Não, seguro nada, vou embora. Segura um pouquinho, por favor. Tudo bem, vou segurar um pouquinho. E ali ela comentou com o irmão da igreja, né? Não, meu irmão tem que sair. Sim, meu irmão tem que sair, porque meu irmão está desesperado, tá, tem que sair, eu tenho que ajudar. Ele vai para um país que ele não sabe, não tem ninguém, eu prefiro que ele venha aqui comigo. Eu que sou sua irmã. Minha irmã é 10 anos mais velha do que eu, e é como se fosse a minha mãe. É o mesmo relacionamento que eu tenho com a Lídia, quem conhece. Eu sou 10 anos mais velho do que a Lídia, a minha irmã é 10 anos mais velha do que eu. E ela sempre me cuidou, e me ama, é a minha mentora. Então ela me diz, você vai sair do país, então vamos dar uma segurada. Então ela diz o seguinte, comentou para o irmão da igreja diz, mas esse garoto ali fala português? Não, ele não fala português. Ele não fala português então, mas ele vem com dinheiro? Ele não tem dinheiro nenhum. Ah, então ele vem sozinho? Não, ele vai sair com a mulher. Ah, e vocês que têm pouca condições, vocês vão trazer esse menino com a família dele? Sim, vou trazer ele. Você não tem condições, você está maluco, você tem poucas condições. Sim, eu vou trazer ele mesmo assim. Vou trazer ele mesmo assim. Então ele vai morar com vocês, porque ele não vai ter um emprego, ele não tem uma profissão, ele não fala português, ele vai demorar, não, eu vou alugar para ele na fé. E eu acredito que ele vai pagar seu primeiro mês de aluguel. Na fé.
Só ele era crente, não era crente não, estava com raiva. Eu estava lendo a Bíblia, eu estava com raiva porque minha oração era: Deus, se esse Deus da Bíblia existe, Ele não vai permitir que eu saia do meu país. Depois eu saí com raiva. Se Deus não existe, mentira. Só que eu não sabia que Deus tinha um encontro marcado comigo, ia transformar minha vida e a minha família. E esse cara falou para ele: você está maluco? Você está maluco para esse cara aqui sem condições nenhuma. E mesmo assim, minha irmã nos trouxe, graças a Deus, uma série de eventos que muitos de vocês já conhecem e não dá tempo para contar porque o tempo vai embora. Então, meses depois que ele vê que eu estou aqui, nós estamos em Jesus, estamos na igreja, essa pessoa, minha irmã, não contou para mim. Essa pessoa veio para falar comigo e me disse: filho, eu devo uma desculpa para você. Eu falei: por quê? Porque eu falei para tua irmã que está doida, está maluca. Eu falei para teu cunhado: vocês estão loucos. Vamos trazer. Minha irmã depois falou: e outra coisa, a minha cunhada está grávida. O cara: não, você está louco. Você está louco. Minha esposa veio grávida de 3 meses. Vocês estavam loucos mesmo assim. Depois ele me pediu desculpa e disse: eu não sabia que Deus estava no assunto. Me perdoa. Eu falei: eu tenho que perdoar você. Essa é uma pessoa que eu conheço, minha irmã. Depois outra. E com isso eu finalizo, tá, irmãos? Saindo do meu país, passando pela fronteira, com minha esposa, minha família. Estou saindo, com o coração cheio de raiva, de dor. Eu e a minha família. Por ter que deixar tudo que nós tínhamos e ir para um lugar que a gente não conhecia. Por isso eu entendo Jacó, entendo o texto. Porque eu sei o que é. Não tem certeza, ter medo. Sair, deixar tudo, ir para um lugar que você nunca pensou vir. Nunca pensei falar português. Nunca pensei vir para o Brasil, Rio de Janeiro. Nunca na minha vida passou pela minha mente. Deus tem um propósito na nossa vida e a gente nem sabe. Mas se coloca nas mãos de Deus. E Ele faz tudo. Ele vai prover. Assim como Ele proveu a minha família. Então eu estou chegando com raiva. O policial venezuelano está roubando os próprios venezuelanos. Está tirando as pertences porque o policial venezuelano sabe que o venezuelano que está saindo para não voltar. Ou para não voltar por um bom tempo. Para o país melhorar. E graças a Deus a gente não teve nenhum encontro com o policial. A gente não foi detido em lugar nenhum. Agora eu entendi que foi certeza. O Espírito Santo levou a gente, cuidou da gente no momento que a gente saiu da porta de casa. A gente passou e chegou no Brasil. Primeiro brasileiro que eu me encontro. Não conhecia ele. Raiva de policial. Era um policial. Você sabe como que fica o policial na fronteira, não? Capacete, colete, fuzil. Cara, era um moreno alto, mais alto do que eu e mais forte. Eu vejo, eu fecho meu rosto, mas tinha que passar por ali. Tem jeito. Ele pede documentação. Ele diz assim: documentos de vocês, por favor. Mas depois eu percebo que ele tem um sorriso no rosto. Documentos de vocês. Ele pega meu documento da minha esposa, da minha família, e ele começa a brincar com a minha família. Começa a brincar comigo. Opa, como é que é esse nome aqui? Tá, ele começa a brincar. Começa a brincar com minha filha. Oh, boniquinha, Deriana, 5 anos. Oh, tudo bem, como é que você pronuncia seu nome? Boniquinha, linda e tal. E o que é isso? Ele entrega os documentos e diz assim: seja muito bem-vindo ao seu Brasil e que Deus os abençoe. O policial era crente. E abençoa a minha família. Enquanto o policial venezuelano do meu próprio país está roubando, maltratando o povo, teve um policial de outro país que recebeu a minha família com um sorriso. Seja bem-vindo, que Deus os abençoe. A graça de Deus se manifesta em qualquer lugar, através de qualquer pessoa, mesmo através daquela pessoa que você menos imagina, igreja.
Aceite, caia em conta da graça de Deus na sua vida. Caia em conta da graça de Deus na sua vida. Pare de ficar reclamando, eu não posso descer daqui sem falar isso. Pare de ficar reclamando do seu país. Poderia ser melhor? Poderia. Mas também poderia ser pior. Tá? É só olhar na fronteira norte de vocês, um país chamado Venezuela, com as maiores reservas de petróleo do mundo, rico em mineral, na miséria mais profunda. Ame seu país, cuide seu país, porque o país que você fica reclamando muitas vezes foi o Canaã da minha família. Então aceita essa graça que salva, essa graça que dá um propósito, essa graça que ensina a viver em santidade, essa graça que se manifesta na sua vida a cada dia, irmão. Muito obrigado. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Essa manhã nós ouvimos duas mensagens. A primeira falada e a segunda vivida. Porque a mensagem, que é a maior mensagem que o Adrias e sua família deixa para a gente hoje, é que Deus permite a crise do Natal, que ele contou vir, para que ele pudesse experimentar a abundância física e espiritual na vida dele. E às vezes passamos por crises, para que a gente possa ver a graça de Deus e valorizar a graça de Deus, que muitas vezes a gente esquece. 3 anos de decisão, dá para a gente aprender muita coisa. Eu fui muito desafiado hoje em ver o que Deus fez e tem feito na vida dele, dos meus anos e décadas de convertido. Eu acredito que Deus nos humilhou nessa manhã. Com a minha vida cristã, com a tua vida cristã. Isso é só o início do furacão que Deus está fazendo na vida dele, da dinamite que Deus está fazendo na vida dele. E a nossa responsabilidade agora é canalizar o Adrias e às vezes até segurar o Adrias, porque Deus tem lhe impulsionado muito. E hoje a mensagem para a gente é: o que eu estou permitindo Deus fazer na minha vida? Essa é a mensagem. O que Ele fez, o que Ele estudou aqui, que foi fantástico para quem pregou a primeira vez. A minha primeira mensagem do Billy Graham, ele pregou 3 sermões no mesmo dia, tão nervoso que estava. Então, para a primeira mensagem foi fantástico, mas Deus não trouxe o Adrian aqui para expor o que ele expôs para a gente, que foi tremendo. Conteúdo que eu aprendi mesmo. Mas eu entendi que a maior mensagem para a gente hoje é que Deus nos humilhou nessa manhã. Deus nos humilhou. E a pergunta é: o que você tem deixado Deus fazer na sua vida? Porque em 3 anos, Deus fazia o que tem feito na vida dele, e ele nem entrou no seminário ainda. Entrou
mas não pôde muito pouco. Sabe o que é isso? É sede de Deus, fome de Deus, e cavar, se lançar nas oportunidades que Deus vê. Tu viu aqui, só aqui, quem ele busca, quem ele está buscando para conversar? Então às vezes algumas pessoas falam, fulano de tal está tendo mais oportunidade do que o outro. Não, é quem quer ter oportunidade, quem quer ter oportunidade, mas não é querer, é aquele jogador que não é pedir para jogar, é mostrar que tem condição de jogar, e não é para uma pessoa não, é para todos. Então, são muitas mensagens nessa manhã que fica para a gente, mas nessa manhã, Deus nos humilhou, e nos mostrou as nossas fragilidades, e Ele mostrou o que Ele pode fazer com quem se coloca nas mãos dEle. Então nós vamos orar por ele. Eu vou pedir, dá para vir aqui, família? Vem aí, Alison também. Beatriz, se quiser vir, pode vir também. Está junto, namorada do Alison. E nós vamos orar por essa família. E vou pedir ao Washington está filmando? O Washington ou o Edson, que vem, eu já orei por ele no início, dos dois aí, para estar orando. Pega o microfone aqui. Nós vamos orar pela família dele. Depois nós vamos adorar o Senhor e sair cantando. Vamos orar. Pai, eu te agradeço. Te agradeço porque o Senhor faz como o Senhor quer. Hoje nós aprendemos muito, que não é pelo tempo de estrada, mas sim pelo tempo de dedicação. Em uma decisão, o Senhor faz tudo mudar. Nós hoje fomos realmente desafiados, como o nosso pastor falou, a viver uma vida de santidade, uma graça que salva, uma graça que santifica, uma graça que dá propósito. Pai, quantas vezes nós caminhamos, nós crentes, caminhamos dia a dia, olhando e fazendo coisas que não é do teu agrado. E o Senhor tem sede, o Senhor tem sede de fazer mudança em nossas vidas, o Senhor tem sede em fazer com que nós sejamos a diferença nesta terra. Como o Senhor fará, isso é prerrogativa tua. O que nós precisamos é nos colocar à sua disposição. Alison, Andres, esta família maravilhosa, se coloca à sua disposição e mostra: Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus que realiza sonhos, Deus é um Deus que tem sede, Deus é um Deus presente, Deus é um Deus que não deixa faltar nada. Deus não é um Deus que não deixa faltar nem mesmo a esperança e a certeza que dias melhores virão. Deus é um Deus presente, Deus é Pai, não é padrasto. Amém. Pai, eu agradeço por esta família, Senhor Deus. Agradeço pela realização dos teus sonhos. Agradeço, Pai, por cada dia de suas vidas. Mas eu também venho te pedir, Senhor Deus, desvia deles todo o mal, Senhor Deus. Endireita os seus caminhos, Senhor Deus. Mostra, Senhor Deus, as veredas exatas pelas quais eles devem caminhar. Aleluia. Pai, que eles sejam fiéis a Ti todos os dias, Senhor Deus. Porque o diabo tem sede, ele virá com as tentações. Poderão vir, Senhor Deus, escancaradas, mas também poderão vir, Senhor Deus, disfarçadas. Então peço, Senhor, dê-lhes sabedoria, dê-lhes discernimento espiritual, Senhor Deus, para que eles jamais venham a negociar a Tua palavra, a Tua mensagem, o Teu propósito, Senhor Deus. Revela todas aquelas coisas que vierem como manjar, mas que não é o manjar que o Senhor tem para ele, Senhor Deus, porque o manjar que não vem de Ti é podridão. Então eu peço, Senhor Deus, que eles tenham discernimento espiritual, meu Pai. Realiza todos os seus sonhos
na vida desta família e na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Família, vem sentar. Vamos sair, vamos estar adorando ao Senhor, encerrando a reunião dessa manhã. Deus nos abençoe. Aleluia.